Estudar o Dan Cole vai mudar a sua vida de criador de conteúdo pra sempre, como mudou a minha, cara. Depois que eu conheci o Dan Cole, mudou o jeito que eu crio conteúdo na internet. Ladies and gentlemen, you're about to hear a crazy story that might change your perspective on success, not only on YouTube, but in life in general. There's this guy named Dan Koe. He's a YouTube creator. He's on Twitter. He's all over the place. You guys have probably seen him. He is the guru of not only systems, but of writing. He's a man with a method for everything, and he's made millions of dollars simply by using the power of his brain and the internet. This isn't going to be a rags to riches story. Cara, o Dan Cole é o maior marqueteiro que existe, né? Porque é o que eu falei, depois de Deus, ninguém criou nada novo, mas o Dan Cole, ele é ótimo em roupar coisas novas. O próprio One Person Business, tipo, era um cara... O Justin Welsh, ele criou isso, ou pelo menos ele retrouxe essa ideia, mas o negócio de uma pessoa só é um bagulho que sempre existiu e sempre vai existir. O que esses caras são bons em fazer é pegar esses conceitos, embalar bem e repetir isso diversas vezes até se tornar seu. E é o que a maioria dos criadores de conteúdos que focam em autoridade fazem. E o Dan Cole é um cara que fez isso com uma maestria incrível e virou meio que o detentor de algo que ele não criou, entre aspas, né? I don't want you guys to think that. There's some really interesting things that I think we can all learn from Dan's story, his upbringing, the things that he's gone through. This is about someone who saw value, broke all the rules, and made his own fortune in a very unexpected way. You guys, this is a little bit of a digression from the drama that I'm typically bringing, but I think it's really cool to pick apart people who are doing things really, really well, analyze their success, so that way you guys can also take some of the things that they're doing, incorporate it into your content strategy, into your strategy for success. E sabe qual é o legal do Dan Cole? Ele é um cara que ele não tá trazendo algo novo pro mercado, e você também, como criador de conteúdo, não precisa trazer algo novo pro mercado. Mas ele traz uma coisa que pouca gente traz, que é clareza. Ele consegue te explicar de uma maneira mais clara e mais fácil algum conceito do que outros criadores. Por isso que ele se destaca. Hoje em dia, duas habilidades é vender algo e roupar bem, embalar bem algo que você quer vender e vender o negócio certo. Entendeu? In general, and hopefully achieve the goals that you want to achieve. So you're probably wondering, Uncle Raph, what is his secret? How did Dan Koe rise to the top so fast? Well, buckle up, my friends, because we're about to dive into his journey, and it is good. It's really good. All right, you guys, I'm going to share the goodies, but before I do, we need to take a walk back in time to 2016 when Dan was just a wee babe of 20 years old. He was just like you and me, nothing extraordinary, right? The makings of extraordinary things. But in that moment, he was, walking through life, doing his thing, trying to figure out what was next. There was one thing that made him stand out, something that would set him apart in the years to come. You want to know what it was? I'm sure you do. Dan was observant. That's a word that you don't really hear too much. But it makes a whole lot of sense in this. I'm going to tell you why here in just a second. This observance led to an insatiable curiosity. You guys, once you start seeing things outside of the lens... Cara, eu vou te falar, tem 3 habilidades que todo youtuber precisa ter. Ele precisa ser um bom observador, um cara muito curioso e um cara muito executor. A pessoa tendo esses 3 fatores, ela vai conseguir criar um canal de qualquer coisa. E ser muito obcecado. Acho que o 4º fator seria talvez obsessão. Porque você tem que, ser teimoso. Você vai ter hater, você vai ter gente chata comentando, como teve agora na live uns maluco louco aí comentando. Cara, é natural, velho. Você tem que ser obcecado e você tem que continuar batendo firme no mais dos haters que vão aparecer. Natural. Of your typical programming, you gain a different perspective, and that perspective leads to counterintuitive thinking. It leads you to start thinking differently than the way that you were raised to think. And that is the secret for success. Dan knew early on that the traditional 9-to-5 grind and the traditional way of thinking wasn't for him. He could see that it would limit his potential to make the money that he wanted and live the dream life that he had been thinking. E é observação de movimento, né? O Dan Cole percebeu que não era pra ele, rapidamente observou que a geração de pessoas como ele não gostam de ter um emprego CLT, ou um emprego que eles chamam 9-to-5 na gringa, que é o das 9 às 5, das 9 às 6, conforme a gente chama aqui no Brasil. E ele percebeu que essa nova geração não estava se adaptando e que tinha um potencial de mercado a ser explorado, que é falar com esses meninos jovens que querem trabalhar no digital e querem virar criador de conteúdo. E ele mirou a arma para eles, um conteúdo com extrema clareza, embalou o conteúdo de uma maneira interessante e deu certo. Thinking about, leave it in the comments if you can relate. How many of you guys are in the same boat? You're like, I want all of these things. Did you know that there's a good chance that your programming has led to what we call limiting beliefs? When you're limited in your growth by the things that you believe about yourself, it's one of the biggest deterrents of success. Do you believe in yourself? At the age of 20, Dan attempted college and decided to major in business because that's where the money is, right?
How many of y'all are business degrees? How far did that get you? But deep inside, Dan knew that this wasn't the direction for him. He was so focused on his interests, and college is so focused on creating cogs in a machine that his time in college didn't last long. At one point, he even tried to launch a fitness channel on YouTube together with his friend. Fitness was an interest to him. Obviously, if you have an interest and you're like, I want to start a business, it's probably a good place to start is the things that you're interested in. So why not give it a try? Dan perceived that working on YouTube is not something that he could keep doing for the rest of his life. That's another problem that a lot of people have is you start to feel trapped in the decisions that we make. How many of you guys have gone to college and you have created a career out of the profession that you thought that you wanted when you were in college, only to start to feel trapped in that? I thought I was going to be a dentist. Look at me now. Cara, eu vou te falar, existe um estudo que comprova que nossa geração, e você que tá assistindo esse vídeo provavelmente tem uma geração parecida com a minha, geração Z, anos 2000, 90 e poucos, 2000, a gente vem de uma geração que a gente vai ter 5 carreiras diferentes ao longo da nossa trajetória. Isso é um estudo que mapeia. Eu mesmo já trabalhei no mercado financeiro, depois fui para startups na área de vendas, depois fui para marketing e hoje como criação de conteúdo. E eu acho que eu vou trabalhar em mais carreiras do que só 5, mas isso é uma média. Não sei vocês nos comentários aonde vocês trabalharam. Mas é natural, porque a gente precisa ser... A gente é uma geração muito hiperestimulada. A gente quer coisas novas, desafios novos o tempo todo. E num período cada vez mais curto de tempo. Então, em 5 anos de carreira, eu tive 5 carreiras diferentes, basicamente. É meio louco pensar nisso, né? Eu preciso de algo mais no longo prazo. Senão, eu também tenho que ter um pouquinho de senso de responsabilidade. Senão é foda. Mom, ain't you proud? So with Dan, building this fitness YouTube channel gave him a lot of satisfaction until it was exhausting. That's what happens. It's one of the first key takeaways from Dan's life. It's also important to understand when it's okay or appropriate to quit a certain project, just as much as it's important to know when to continue with it, right? There is this sunk cost effect. When you pour so much money into a certain direction that you're like, I have to keep pouring money into this, or I have to keep going down this path. It's like, if I back out now, I will have wasted all that money. Well, do you continue wasting money towards something that might not ever create success, or do you pull back? And I think most people just keep wasting money. So for Dan, when he was 20 years old, these were some of his beginnings, right? 20 years old, you're doing things, you're testing new things. But there was about to appear a turning point. Dan, one night, as he was partying with his friends, as a lot of college students do, he was arrested in a minor offense. But it was enough to change his perspective. Vocês sabiam que o Danko já foi preso? Nossa, não fazia a menor ideia disso. Que loucura. He went from Danco 1.0 to Danco 2.0. And this is the beginning of some of the more interesting aspects of his life that I'm going to get into as we're moving forward. So he didn't end up going to jail, but the case was prolonged for months, and he was faced with Danko, o Pablo Marçal americano? thousands of dollars of fines. Emotional stress, in other words. As a 20-year-old, that's a lot to think about. In this low point, he wrote a book called The Power of Now, which he says changed his mentality to a higher level. Any of you guys read that? Na moral, puta livro merda, tá? Esses livros de autoajuda, o poder de agora... Eu, particularmente, acho uma merda, mas aí fica com a galera. Book, leave it in the comments below. It taught him to be more aware of events and situations in his life, and since then, he's began to view life differently. He was able to gain an understanding and knowledge about responsibility, freedom, and most importantly, spirituality, which would help direct and lead him in the future to the Danco that we all know now. At this point, Dan was starting to dabble in photography and YouTube. He acquired a camera and began shooting images and then uploading them to Instagram. He calls this another turning point for him, since it was not only about photography, it was about design, social media. É engraçado, porque eu acho que eu tive uma experiência não tão parecida, porque eu não fui preso, mas, tipo, eu acho que a criação de conteúdo, quando você começa a se envolver, ela é o que mais, no começo, vai te apresentar muitas habilidades diferentes. A copy, a fotografia, a produção audiovisual. Então tem, tipo, vários aspectos que você começa a aprender. Como que eu tive essa experiência? Eu lembro que um dia eu tava no Safra, né? Eu trabalhava no Banco Safra quando eu criei o canal no YouTube. E eu recebi um e-mail de um cara que tava fazendo assim, eles estavam agradecendo, obrigado por 50 anos trabalhando no Safra, agradecendo um senhor que tava há 50 anos como carreira trabalhando no Safra. Naquele dia eu já sabia que eu ia me demitir em breve, e era o dia da Black Friday que eu recebi esse e-mail. E eu, com o computador da empresa, abri na Amazon e comprei uma câmera. E comecei a me enfiar nesse mundo de fotografia. Criei um Instagram de fotografia, que é um Instagram fechado, acho que hoje eu nem tenho mais, eu tenho acesso, mas eu não uso mais. E comecei a me interessar por fotografia. Um dia chegou um amigo meu aqui do prédio que trabalhava com audiovisual e eu falei, pô, mano, pega os equipamentos, vamos gravar um videozinho? E eu fiz um videozinho aqui com ele. E comecei a me interessar por falar com a câmera, por iluminação, por fotografia. Habilidades que são complementares a um criador de conteúdo. E você vai começando a desenvolver, criando gosto pela coisa, você vai ter um leque de habilidades tão grande.
Eu acho que criador de conteúdo é tão maravilhoso por causa disso, porque envolve tantas coisas que você pode melhorar na sua oratória, na sua produção. Cara, é bizarro, eu acho muito foda isso. Media and the learning process of getting him into a frame that would allow him to build upon a foundation. So he gained a couple thousand followers on Instagram, which to him was a big deal at the time. Like for most people, getting a couple thousand followers on Instagram is pretty awesome, right? You feel pretty good about yourself. I've got 2,000, now I want 4, now I want 5, now I want 10 and 20 and 100. In Instagram, if you don't give me 100,000 followers, I'm out, right? That's how it feels sometimes. It's never enough, right? But here's the thing, Dan didn't know how to make money from his Instagram feed. And that's when Dan got the next idea. Like many young entrepreneurs, Dan started asking the big question. How can I make 6 figures online? How can I do this full time? So Dan actually saw a trend in Facebook ad agencies, and so he jumped on that bandwagon. He purchased a... Cara, engraçado, porque quando você começa a criar conteúdo, você tem 2 escolhas. Você pode ou ir para uma linha como ganhar mais, ou como que eu posso criar melhores conteúdos e ser mais criativo. E aí que eu falo, assim, se você ir para uma linha no começo da sua jornada, onde você ainda não tem tanto a perder e você pode aprender mais coisas, eu acho que a melhor jornada que você deveria seguir é como ser mais criativo. Foi a que eu segui. Comecei a ver referências, filmes, livros, começou a estimular a minha criatividade e eu fui para uma linha muito legal. Agora, tem uma outra galera que vai para uma linha como ganhar mais dinheiro, e eu acho que essa galera que se ferra. Que é a galera que vai pra guru digital, que vai pra essas porra, começa a cair em golpe na internet. É aí que você tem que tomar muito cuidado. Se você tá numa fase que você pode, mano, você tem a ajuda dos seus pais, você tá começando a criar conteúdo, você tem como desenvolver essa habilidade, que é tipo o período que você faria uma faculdade, eu acho que você tem que pensar em como ser criativo e criar conteúdos melhores. É tipo o crescimento startup. Você investe, gasta dinheiro pra depois ganhar bem. Que é agora a fase que eu tô, de monetização. Com o clube de criadores, com tudo isso. Então, não sei, eu acho que eu não iria para uma linha de como ganhar mais, mas de como criar melhores conteúdos. Mas aqui no caso ele já estava ficando realmente grande, então chegou a hora dele pesquisar como ganhar mais, e eu acho que ele decifrou bem essa parte, porque ele é um youtuber que ganha muito hoje. Course, filled out his credit card information, and he dedicated himself to learning about acquiring clients with cold email, Facebook advertising, and other stuff that comes in those courses. But guess what, you guys? That didn't work either. So like any entrepreneur, Dan at this point in his life had faced ups and downs. Everybody looks at your endpoint. They all look at your most successful endpoint and they're like, that's what I want. How did he get that? That was so easy. They don't look at the entire journey to get there. One of the quotes that I heard, I don't remember who it was, maybe it was Hermosi who said it. He said, everybody's jealous of where you're at now, but nobody's jealous of how you got there. If you were in the beginning of your journey, or if you're 50 years old and you're looking at what we're doing, listening to this story about Dan Koe, and you're like, man, that's what I want. But you've never settled into the fact that you have to work hard to get there, and you shy away from the effort that it takes to be successful, then you're not going to be successful, because this is part of the process. You try, you fail, you learn. You try, you fail, you learn. You try, you succeed, you learn. It's always about learning. E é por isso que os perfis executores tendem a se destacar mais, né? Porque você tenta várias vezes. Pô, a quantidade de vezes que eu tentei nesse canal não tá brincadeira. A quantidade de vídeo que eu tenho abaixo de 100 visualizações não é brincadeira. Então, assim, quem ainda tem essa de... eu vou repetir isso até entrar na cabeça de vocês. Pra você que começou, se você não sabe o que falar, você não teve experiência de vida suficiente. Se você não sabe o que falar, mas não sabe como falar, você não sabe o formato que você quer criar conteúdo. Você não viu conteúdo suficiente, você não tem referências suficientes de outros criadores, você não pesquisou o suficiente para entender o formato que você quer produzir. Então tem esses 2 pontos. E quem executa tem mais chance de, no longo prazo, quando você soma aí várias tentativas e erros, eu agora no meu 4º ano, finalmente comecei a crescer nessa porra. E estou rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal. Estamos quase chegando na plaquinha. Porra, eu tô com ansiedade, cara. Learning. And in order to get that education, you have to go through some hard stuff. So Dan started this little Facebook agency. He tried to reach out to some people by cold email, by Facebook. He sent out 50 emails, none of them had been replied to. Most people at this point would have given up, but Dan asked himself a profound question. What do I really care about? Is it Facebook ads? Is it YouTube? Is it something completely different? Is it something offline? And then what ended up happening is Dan got another idea. See, Dan was kind of into parties and festivals and raves. And so he asked himself, what kind of products do people buy who are also into these things? So that's when he decided to create his first real product, the Diamond Bra. Yeah, that's right. He created a bra with sparkles on it. Not a mistake. As adults, we think about this and we're like, but Dan, it was a legitimate thing that was like, okay, these people like this stuff, so may as well, let's invent it. I'm sure you guys have come across these young millionaire CEO videos where a person narrates how he established an e-commerce store and became very wealthy. Well, that's not what happened here. Dan didn't sell any, not even a single bra. However, failure wasn't an option. Now, he did give up on this
product, but it did fuel him towards his next venture. So he changed it up again and went ahead and learned how to code. He took a class in college and saw the possibility of freelancing and liked the concept of not having to go without a degree to make money. With only a few weeks, because he was so passionate and dedicated, he was able to learn the equivalent of a year's worth of coding by studying it himself. How many of you guys have ADD where it allows you to hyper-focus or fixate on learning something in an amount of time that normally takes somebody else a long time to do? I ended up getting my Series 7 and 66 licenses, my securities licenses, when I was like 22 years old. And I self-studied. I bought a book. It was about this thick. I read it page by page, the entire thing. Within a couple of months, I went and took my test and I passed with flying colors, right? How many of you guys are able to do that? You know, as I'm focusing on studying Dan's success, this is one of the things I feel like we have in common. If I'm super passionate about something, I can learn something super fast. So this... Cara, essa é a minha relação com obsessão, essa palavra, obstinado, obsessão, é uma palavra que me pega muito, porque eu entendo que é um fator de sucesso, assim, de padronização, que eu vejo que os criadores que deram mais certo, eles são obcecados por que eles falam, eles são obcecados em fazer melhor aquilo, só que ao mesmo tempo é uma palavra que me pega um pouco, porque a obsessão, ela pode ser muitas vezes ligada com a teimosia, com a falta de você mudar de opinião e de saber o que funciona. Por um lado, eu sou muito obcecado, onde eu não paro de produzir, mano, eu sou muito intenso, só que as pessoas obcecadas têm muita dificuldade de reconhecer que às vezes o que elas estão fazendo não é os melhores esforços, ou o que elas estão fazendo não é certo. Então, por um lado, eu acho que você tem que ser obcecado, mas ter períodos de reflexão para ver se você está sendo obcecado pela coisa certa. Então fica essa minha pegada. E aí quando me perguntam, também vou pegar aqui uma pergunta que apareceu aqui nos comentários para mim, o que eu acho de começar como social media, gestor de tráfego, prestando serviço, que foi muito que o Dan Cole falou, você vai ter uma certa aquisição de habilidades, de você produzir conteúdo para os outros. Só que eu acho que essas profissões, hoje em 2024, minha perspectiva, e eu falo isso em quase toda live, são subempregos da internet, porque a barreira de entrada é muito baixa, e as pessoas que querem trabalhar com essa prestação de serviço, elas acabam cobrando muito pouco pelo aquele serviço e trabalham muito. É um ótimo jeito de aprender? É um ótimo jeito de aprender, de aumentar as suas habilidades. Só que eu acho que quando você começa a prestar serviço com uma marca pessoal forte, já criando o seu conteúdo, a sua marca começa a valer mais, você consegue cobrar mais e escolher os clientes que quer trabalhar. Eu, por exemplo, eu começaria hoje com um emprego CLT, e depois migraria para a criação de conteúdo. Eu não prestaria serviço. Porque a prestação de serviço, cara, lidar com o cliente, eu já prestei serviço e já trabalhei de CLT. Eu prefiro lidar com o chefe do que lidar com o cliente. Puta, lidar com o cliente é insuportável. Suportável. Enfim. This is when Dan discovered that he could get acquainted with anything and learn very quickly, a factor that would help him later on in his business. And then just like that, Dan had another business idea. He understood that web developers worked for long hours in front of screens, hence his invention of blue light glasses. However, as had been said before, he encountered difficulty. Typically what happens, he had no money to start this idea. So he went to his father, and jokingly, Dan asked his dad for $3,000 to start the glasses, and his dad agreed. Much to his amazement, his dad was locked in. And this was a major shift. Aqui comunistas entrariam num terror. Aqui os comunistas falam, ganhou dinheiro dos pais. Meritocracia. Cara, acontece. A gente vai pedir, a gente tem suporte de amigo e família, acontece, tem que pedir dinheiro. E tá super válido, tá? Eu não tiro o mérito do que o Dan Cole construiu, porque ele conseguiu o dinheiro do pai dele. É um cara que, mano, viu a oportunidade, a família, graças a Deus, tinha a oportunidade de ajudar, e tá bom. Because for the first time, Dan saw that there was someone else out there who believed in what he was doing. Then in 2020, Dan joined Twitter, and this is where everything started to take off for him. He may have been a newcomer to the platform, but that didn't deter him. He made systems for himself, discovered how to write good content, and began to network. His system was, I'm not going to aim at the crowd that's ahead of me, but I'm going to aim at the crowd who were a bit behind me. His Twitter following grew tremendously after he shared his story and helped other people. He was no longer just a freelance web designer, he was evolving into a brand. And that's the crazy part. He concluded that he didn't need a niche, he was the niche. Such an important aspect, you guys. And I talk to our clients about this all the time. If you are the brand and people are coming back for you, it doesn't matter what you say because they're there for you. They love you. So become the brand. Content's not the brand. The niche isn't the brand. You are the brand. And if you can create a community that falls in love with you, it becomes so much easier for you guys to grow your YouTube channels. And the rest is history. Dan Cole now makes millions of dollars a year selling courses and consulting and coaching. He's got over 800,000 followers on his YouTube channel. You guys, Dan Cole's rise to success is rooted in just a few things: authenticity,
It's rooted in value. It's rooted in becoming the brand and forming a community around himself. He became successful by being himself. And in this generation of AI and automation where it's dominating the market, realness, authenticity, creativity is gaining more importance than ever before. If there's... E é o que eu falo pra vocês aqui sempre, né? A autenticidade é o fator do longo prazo. Eu falo de criação de conteúdo, e daí tem outras pessoas que também falam, e tá super válido. Eu falo de um jeito aqui um pouco diferente nesse canal, trazendo React, trazendo de outros formatos. Mas muita gente defende canal Dark. Eu falo assim, cara, o canal Dark é bom pra você aprender sobre YouTube, fazer um título bacana, edição de vídeo bacana e tudo. Mas o que ganha o jogo do longo prazo é você aparecer e você construir um negócio sólido. A gente não tá aqui como criador de conteúdo pra viver 1, 2 anos e desaparecer da internet. A gente quer criar um negócio sustentável a partir disso. O negócio sustentável é você aparecer, as pessoas gostarem de você, elas confiarem no produto que você é serviço. Isso acontece para todos os negócios. Acontece para todos os negócios. Isso quer dizer que o canal Dark vai deixar de existir e não tem mais espaço? De maneira alguma. Vai conseguir existir. Só que eu vejo que os canais Darks que vão perdurar para o longo prazo são canais Darks que a pessoa começa a aparecer ao longo do tempo e começa a fazer uma construção de marca. Exemplos, o Abraham criou um canal agora que ele tá aparecendo e tá se tornando a própria marca dele, que é o Rodrigo, né, o nome dele. O Normose, outro cara que começou a aparecer e começou a construir a marca Normose, começou a aparecer e mostrar o rosto dele. E é natural, porque as pessoas vão começar a se conectar com a pessoa. Informação por informação, qualquer um pode falar. Agora, por que eu assisto aquela pessoa? Que puta, aquela pessoa conecta comigo, eu me vejo um pouco nela, eu acho interessante isso. E você começa a se conectar com... É o jogo do longo prazo. Não adianta, eu nunca vou vender um bagulho pra vocês aqui, monetiza seu canal com 3, 4 vídeos. Não, é um trabalho constante de aperfeiçoação. É o que o Danco fez desde 2016, ó, batalhando, se expondo e aprendendo a capturar a atenção na internet. E fidelizando o público, apresentando conteúdo com valor e com clareza. Aqui ele trouxe autenticidade, valor do conteúdo. Para mim, ele esqueceu do ponto principal, que o Dan Cole, para mim, é a maior referência. Clareza de como ele explica o conteúdo dele. Nossa, o jeito que ele explica, ó, passo 1, passo 2, tá aqui, ó, bonitinho, embalei, ó, daquele jeito pra tu. Isso eu acho muito foda. One thing that you take away from Dan's journey is this. Don't attempt to imitate others. Don't be someone else. Do what you like and provide value and success will follow. And who knows, you might be the next Dan Coe. Oh, and if you guys like this, leave it in the comments below and I'll do more breakdowns of other successful creators in their personal stories. Check out this video right here where I break down how to start your own cult. Olha a estratégia que eu falei pra vocês no começo da live. O cara acaba o vídeo com a introdução pro próximo vídeo. Então, provavelmente a pessoa que já achou até aqui, ele não falou, tchau galera, obrigado por tudo, se inscreva no canal, tanana. Não. Ele falou assim, e se você quiser conhecer a história de outro cara que criou um culto de seguidores, clique aqui. E ele já faz o vídeo dele aqui. Esse é um canal muito bom, aliás, não conheci o canal desse cara, deixa eu dar os créditos aqui, é um canal na gringa, né, de 12 mil inscritos. Rafite, parabéns pelo conteúdo, muito da hora. Bom conteúdo, hein?